Certo, então. Todos me ouvem bem? Acho que sim. Então, vamos retomar essa perícope, né, que é da recepção, que é a última do capítulo 10. E a semana passada o Zé apresentou o versículo 40, que dizia: quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, a gente aprendeu, né, a gente entendeu o que o recebe, ele significa, porque foi a palavra em que a gente se deteve, em que o Zé se deteve na semana passada, né, que fala especificamente da revelação, do receber uma dádiva, do receber um compromisso e repassar, né? Então, a gente recebe uma informação, a gente recebe alguma mensagem, e essa mensagem não fica conosco, ela precisa seguir um fluxo, ela não pode ficar estagnada dentro da nossa mente, do nosso coração. E também na semana passada, a gente conseguiu entender que esse receber, ele vai instituir um fluxo dessas mensagens, dessas revelações, que elas vão sair de Deus, vão passar por Jesus, e de Jesus vem aos discípulos, e dos discípulos passam para a multidão. Então, eu acredito que é bem importante a gente relembrar esse fluxo, né, que é como uma água corrente, a gente falou, inclusive, da água corrente, da água parada, para que a gente possa, em cima deste significado do receber, dar continuidade hoje no versículo 41, tá? Que ele diz o seguinte. Aqui eu tenho toda a perícope, que são só 3 versículos. Na semana que vem a gente tem o último versículo, e no seguinte a gente já tem o tão esperado resumo, né? Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. Então, aqui, Jesus, ele está finalizando o período de aprendizagem dos discípulos, e ele está em contato com esses discípulos, transmitindo as últimas lições. E a partir daqui, ou seja, depois da morte de Jesus, da crucificação, os discípulos, eles vão passar apóstolos, porque eles vão efetivamente ser enviados em missão. E até botei um sorrisinho aqui no fim da próxima frase, que o Aloysio brinca, é que nesse versículo, a notícia boa é que Jesus já fala em recompensa, ou seja, o que nós estamos trabalhando, o que os discípulos estão trabalhando, vai ser recompensado, né? E se a gente se atentar, na próxima lâmina eu vou mostrar o versículo novamente, ele segue o mesmo jogo linguístico do anterior, que ele faz uma comparação e uma repetição de palavras. Então, agora, efetivamente, iniciando a análise desse versículo, as palavras que nós vamos trabalhar hoje é profeta, justo, e lá no finalzinho a gente vai falar em recompensa. Então, seguindo um método que eu tenho trabalhado ultimamente, quando eu vou analisar os versículos, é que antes de olhar o episódio do Miudinho, do Aloysio, eu faço um estudo prévio. Eu verifico o que eu entendo desse versículo, para eu não ser previamente contaminada com as ideias do Aloysio. Obviamente, esses estudos nossos aqui, eles são baseados no Miudinho do Aloysio, mas eu acredito que seja importante também que se dê uma contribuição diferente e mais personalizada com a nossa realidade da Casa Espírita. Então, a partir desse versículo, eu fiz um quadrinho. Então, o versículo diz o seguinte: quem recebe um profeta, então eu tenho ali a primeira coluna do recebe, né? Na qualidade de profeta, ou seja, ele é um profeta mesmo, ele é recebido como profeta e ele tem essa característica. A recompensa dele vai ser profeta, vai ser de profeta. Então, da mesma maneira, o justo.
E o que eu quero dizer com isso? O que o versículo quer dizer com isso? É que se eu for um profeta na qualidade de profeta, eu não posso querer uma recompensa de justo. E nem o contrário. Então, se eu sou um profeta na qualidade de profeta, minha recompensa, obviamente, vai ser profeta. Então, a partir dessa análise que eu fiz, a gente pode fazer um monte de diversas conjecturas, do tipo, até dos ditadinhos que a gente tem, que quem planta colhe, tudo tem a sua, toda ação tem a sua reação. Então, são coisas que me mostrou que as reações, elas não são misteriosas, elas são simplesmente consequências do que se faz anteriormente. Fiquem à vontade para me interromper e falar dar qualquer complemento. Mas, para que a gente possa realmente entender esse versículo, a gente precisa entender o que é o profeta e o que é o justo. Então, profeta é aquele que fala em nome de alguém, que leva a mensagem. E esse profeta, ele obrigatoriamente ele vai fazer o uso da palavra, seja ela escrita ou falada. E no caso específico aqui no Novo Testamento, o profeta é aquele que fala ou que escreve em nome de Deus. Então, ele vai receber esta mensagem e vai falar em nome de Deus. Ele é um porta-voz. E os discípulos, eles são profetas, porque eles estão aprendendo e eles estão vivenciando os últimos momentos com Jesus, como é o caso dessa época da passagem, para passar adiante. E se a gente lembrar, até no Paulo e Estevão, que a gente tem o Paulo depois com as cartas de Paulo que vieram, né? Então, toda essa tradição lá foi transmitida por palavras, faladas ou escritas. E no caso dos profetas, quando se fala em missão associada a uma profecia, também a gente pode interpretar que está se referindo ao uso da palavra. E aqui eu trago uma consideração, porque agora no café da manhã, eu e o Marco conversando, a gente resolveu fazer meio que um estudo misto. Nós vamos trazer algumas informações, considerações que o Marco fez para o estudo da segunda-feira. Então, a gente vai fazer algumas intervenções do Marco com relação também à mediunidade e às profecias, para que possa ficar um pouquinho mais aprofundado e adaptado à nossa realidade aqui do Boa Nova. Então, na terceira revelação, os médiuns seriam profetas, escritores, oradores ou médiuns psicofônicos, e todos aqueles que agem em benefício do evangelho por meio da palavra escrita ou falada. Então, isso quer dizer que eles estão agindo de forma profética. E a profecia, na verdade, ela vem elucidar alguma informação, algum fato. E aqui eu acho bem importante a gente retomar esse significado do revelar, que na verdade o revelar, se vocês pararem para pensar, vários estudos atrás que a gente falou no encoberto, descoberto, revelado, o revelar na verdade é tirar o véu daquilo que não se compreende. Então, uma profecia, ela não se caracteriza simplesmente por alguma coisa que vai vir a acontecer. Não é uma revelação, não necessariamente uma revelação do futuro. Ela pode ser do passado e pode ser do presente. Porque se tem algum fato, alguma informação do passado que a gente tem acesso a ela escrita ou falada, mas que a gente não tem o entendimento necessário, ela pode ser interpretada e de acordo com a nossa época, e aí sim poder a gente poder compreender essa mensagem.
E aí eu trago também, se a gente pensar no finalzinho da nossa perícope anterior, que Deus falou com o Pedro em profecia sobre as crucificações, né, tanto dele quanto de Pedro. Então, também com relação à profecia de futuro, já até passo, Éder, com relação à profecia de futuro, ela pode ter o intuito de evitar que aconteça alguma coisa, né, de chamar atenção para isso, ou então para trazer calma para essa pessoa ou para essas pessoas que recebem essa mensagem. Éder, pode falar. Não, só para te ajudar, Cris, ali, acrescentar ainda mais uma pitadinha nesse teu bolo, a palavra apocalipse, ela significa revelação também. Então, tudo que fala em profecia, revelação, apocalipse, né, tem o mesmo sentido, né? Quando a gente ouve a palavra apocalipse, a gente já imagina tudo ruindo, né? O fim do mundo, a terra explodindo, as coisas acabando, né? A gente lembra do livro de João, né, que faz muitas profecias, muitas revelações, né, simbólicas, mas importantes. E o Apocalipse, a revelação, ela serve exatamente para isso, né? Se o profeta ele faz uma revelação do presente, né? Aliás, do futuro, dizendo a terra vai ficar deserta, né? Não é que a terra vai ficar deserta. Ele está fazendo uma profecia para que quando ela seja uma coisa boa, que a gente faça todo o esforço para que se cumpra. Mas se for uma coisa ruim, né, que a gente faça todo o esforço para que ela não aconteça. Então, Apocalipse, profecia e ação, elas são inseridas no mesmo sentido bíblico, né, de entendimento, para que a gente possa administrar, como tu disse, trazer para a nossa realidade, né, Cris? Sim. Quando a gente sonha com alguma coisa, um sonho espiritual, né, e que às vezes ele traz uma mensagem que a gente acha que é um pesadelo, ou que é alguma coisa ruim, né? Se é alguma coisa ruim, retira dali o sentido positivo. Então, eu falei de tudo para que isso não se cumpra, né? Então, trazendo isso para a nossa realidade pessoal, porque, como eu disse a Cris, né, quando a gente se candidata ao discipulado, a gente passa a entender as coisas, ou ver as coisas do ponto de vista divino, né? Era isso. O Jairo está com a mãozinha levantada. Pode falar, Jairo. Não, é um pouco no sentido, né, disso que o Éder traz, mas de uma outra forma, assim, também na palavra que você trouxe, desvelar, né? Quando a gente olha para o sentido da palavra desvelar, é tirar o véu daquilo que se enxerga, mas não se enxerga de uma forma muito nítida. A gente tem a intuição do que possa vir a ser, que está por detrás daquele véu. Tem uma outra palavra que também a gente trabalha muito com os nossos alunos, que é a palavra desvendar, né? Quando a gente diz desvendar, é tirar a venda daquilo que a gente não enxerga mesmo, né? Então, esse sentido da palavra desvelar, ele é muito interessante quando a gente se aplica ao conhecimento espírita, porque a gente vai se apropriar de algo que intuitivamente a gente já tem, mas não se tem o caminho nem o esclarecimento correto, né? E eu acho que na medida que se estuda o sentido miúdo daquilo que foi dito por Jesus e também pelos apóstolos, é desvelar esta questão que até então fica escondida atrás da palavra, né? Quando a gente não interpreta somente na palavra, mas sim tentando trazer o sentido que está por detrás. Muito bom, Jair. E também a gente lembra que velar é fazer luz, né? Iluminar, deixar que aconteça em nós, né? Essa iluminação através do conhecimento, transformando depois em sabedoria pela prática, né? Muito importante, Jair. Bem legal a tua fala. E, obviamente, nós estamos todos conectados, porque daqui a pouquinho o Marco vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas antes a gente vai verificar agora, a gente vai entender um pouquinho o que é o justo, e depois nós vamos nos basear no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro dos Espíritos, para colocar os dois pezinhos na obra básica, né, em Kardec, para daí adiante alçar voo. Estamos todos conectados e vamos falar bem isso que o Jairo comentou aí. Então, o que é o justo? Porque a gente está fazendo um comparativo entre profeta e justo. Então, o justo
a palavra justo, a etimologia vem de justiça, de retidão. Então a gente pensa, um homem justo é um homem com a retidão de caráter, com a retidão moral, com um pensamento acertado, mas dentro do nosso contexto, ele é um pensamento acertado, não na lei dos homens, e sim na lei de Deus. É aquele que percorre em linha reta o caminho designado por Deus. Então, quem é o homem mais justo que a gente conhece, né? Não vou falar e a gente vai ir adiante. Para que a gente comece a ter um entendimento melhor depois dessa explicação prévia de profeta e de justo, eu chamo aqui, então, a questão 624 do Livro dos Espíritos, que pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? Então, o verdadeiro profeta, ele é, na verdade, um homem de bem. E ele vive, ele vivencia, ele está encarnado ou desencarnado, seguindo o caminho de Deus. E, no caso dos encarnados, a sua vivência e o seu testemunho, eles vão falar, eles vão se comunicar com quem está em volta dele, não necessariamente por palavras. Os seus atos, eles vão trazer como consequência palavras, e as pessoas vão reconhecer nele um homem de bem pelas suas palavras, pelo que sai da sua boca, mas também pela maneira como ele age. E aí eu coloco aqui embaixo uma observaçãozinha que é bem importante, que a gente conheça o que é um profeta, para que a gente possa reconhecer o falso profeta. E isso na mensagem que Jesus fala com os discípulos é bastante importante, porque na missão deles, eles vão se encontrar com diversos tipos de pessoas que vão se aproximar deles com boas intenções e outras nem tantas. Éder? O microfone está mudo. Importante, Cris, muito importante essa questão trazida do Livro dos Espíritos, que ela antecede a 625, que eu não vou dar spoiler. Vai mais adiante, Eu só queria destacar aqui nessa resposta, né, reconhecendo pelas suas palavras e pelos seus atos. Ou seja, Deus não vai se servir de uma pessoa moral, né, para trazer as suas revelações. Mesmo a gente sabendo que a mediunidade independe, né, ela é uma função orgânica também, então ela independe da questão moral, mas a revelação ou as orientações não virão pela boca de mentiroso, né, pelas pessoas que têm a sua condição moral, né, comprometida com o erro. Então, naquele ditado que diz assim, me diz quem tu é, que eu te digo com quem tu anda. Então, nós andamos, nós conectamos, nós vibramos, nós assimilamos, né, aqueles espíritos que estão naquele padrão, né, naquele padrão. Mas quando a gente se esforça para vencer as nossas más tendências, quando a gente já começa a pensar o bem, a unir o bem, a vivenciar o bem, Deus se serve da gente para atender o próximo. Então, está tudo vinculado. Não adianta eu querer ir para a reunião mediúnica, né, dizendo que sou bom, e, na verdade, as minhas ações não condizem com aquele... E lá na reunião mediúnica vai reverberar isso numa reunião medíocre, né, e sem sentido lógico nenhum. Tá? Então, é muito importante essa questão, Cris, que tu está trazendo para vincular, porque quando fala que o verdadeiro profeta é o verdadeiro médium, né? Profeta, médium, como tu falou lá no início, né? Todo aquele que intermedia, ele é um profeta, né? E a gente que é candidato a discípulo, para quando a gente chegar no nível de ter um grupo mediúnico, né, que a gente não esqueça dessa questão 624. Acho que quando a gente começar o grupo mediúnico, nós vamos começar o grupo mediúnico por essa questão aqui, tá? Para a gente vincular isso ao que tem que ser dito, né?
Antes de eu passar a palavra para o Jairo, eu acho que é bem importante eu puxar o versículo 32 desse mesmo capítulo da perícope de perseguições, que eu acredito que é importante a gente vir trazendo os estudos anteriores para mostrar, ou para que a gente se dê conta, ou para a gente relembrar que a gente está fazendo uma construção de conhecimento e que nenhum versículo, nenhuma perícope, ela foi escrita de maneira isolada. A gente está construindo um conhecimento, como eu acredito que a maioria de nós já se deu conta que Jesus, Deus, não cobram da gente uma postura sem que a gente tenha a condição de cumprir com aquilo. Então, o que diz o versículo 32 na perícope das perseguições? Assim, todo aquele que se declarar por mim, esse declarar no sentido de homologar, de afirmar, diante dos homens, eu também me declararei por ele, diante do meu Pai que estás no céu. Então é isso. Deus, ele vai se servir, Deus, ele vai se servir da gente a partir da confirmação de Jesus que nós somos homens de bem. Passo para o Jairo agora. Eu acho que é só para complementar um pouco isso que o Éder trouxe, que eu achei muito interessante, que a gente está estudando, e lembrar um pouquinho o exemplo da figura do Chico, porque o Chico, no seu arsenal de literário, né, ele recebeu muitos espíritos de todos os níveis, assim, de envergadura, né, desde aqueles espíritos mais nobres, até aqueles espíritos mais difíceis, assim, que muitas vezes, até na reunião de desobsessão, quando se falava assim, ele até fazia as transfigurações da própria condição daquele espírito tão enfermo, né, mas eu queria lembrar que Humberto de Campos, quando ele trouxe o livro Boa Nova, que o livro Boa Nova é uma expressão sublime da vida e da passagem do Cristo de uma forma muito, muito real, né, onde a gente consegue sentir a verdade, a vibração espiritual que o livro possui na sua leitura, né, mas entendendo que se não fosse a elevação moral do médium e da evolução espiritual do Chico, eu acho que dificilmente Humberto de Campos teria condições de trazer esse livro maravilhoso, porque Humberto de Campos era um espírito, né, de uma evolução estudioso, enfim, um jornalista que foi para o mundo espiritual e quis colaborar com a difusão espírita, né? Então veja o quanto eu acredito que Humberto de Campos se valeu muito da evolução moral do médium para poder trazer esse livro, porque do contrário seria difícil se fosse um médium que não tivesse o quilate e a evolução que o Chico possui enquanto espírito, né? Então veja o quanto o médium, por mais que seja orgânico, né, Éder, a condição da mediunidade, a condição moral, ela favorece a revelação, para que ela seja vinda e seja dita na sua íntegra. Jairo, com relação a isso, a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, mas eu acredito que talvez, se eles não tivessem com a mesma vibração afim, essa revelação ela não poderia ser dada por uma pessoa que não tivesse uma elevação suficiente, tu entendeu? Mais adiante a gente vai ver essas questões de conexões, e aí o Marco vai trazer uma parte do estudo da segunda-feira falando exatamente na questão mediúnica e na questão vibratória, que a gente atrai espíritos com a vibração que se afina com a nossa, né? A gente não pode querer, eu não posso querer receber Humberto de Campos, né? Então, eu acho que é bem de acordo com o que tu disse realmente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, a gente vai entender o que realmente é o homem de bem que foi falado na 624. Então, um homem de bem, ele é um homem que ele cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí aqui a gente, mais uma vez, traz a questão 919 do Santo Agostinho, né? Então, assim, um homem de bem também, ele se interroga sobre os seus atos, sobre o que ele está fazendo, ele se pergunta se ele atrapalhou ou se ele fez alguma coisa mal para alguém, para que ele possa realmente conseguir um melhoramento da sua pessoa, né?
Então, seguindo mais aqui nessa resposta, ele se pergunta se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Ele é interrogativo, ele é auto-interrogativo, ele é introspectivo, e ele faz uma análise profunda sobre si mesmo, este homem de bem. Que esse homem de bem podemos ser qualquer um de nós que esteja aberto, ou que esteja interessado em seguir e em tentar o melhoramento. E no Livro dos Espíritos, retornando ao Livro dos Espíritos, na questão 879, Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Aí, então, aquilo que eu perguntei lá acho que no nosso slide 6, né? Quem é o verdadeiro justo? O nosso homem mais justo, o nosso homem mais correto, o nosso homem de bem por excelência é Jesus, né? Que pratica o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, a justiça ela vai acontecer, ela vai se estabelecer, na verdade, a partir do amor ao próximo e da caridade. E aí, fazendo uma engenharia reversa, né, quem é Jesus, que a gente falou, que é o nosso exemplo maior? Então, na questão 625, a gente entende que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, que nos serve de guia e de modelo. Então, se ele é o mais perfeito, qual é o sentido da caridade para ele, para que a gente possa se espelhar e tentar chegar um pouquinho mais perto dentro das nossas possibilidades de espíritos imperfeitos, né? Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, a caridade, na verdade, ela é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Quando a gente conseguir atingir esses três quesitos, né, de maneira com excelência, a gente vai estar junto de Jesus, quem sabe numa vibração bem parecida, né? Então, fazendo um resumo do que a gente tem agora, só utilizando as obras básicas, a gente pode entender, pode concluir que profeta é uma função, alguém está profeta, e que justo é uma condição, então alguém é justo. E aí, partindo dessas duas premissas, a gente pode entender que para estar profeta é preciso ser justo. E se alguém está profeta e não é justo, é um falso profeta, porque o que ele fala, o que ele escreve, o que ele prega, não é o que ele sente. Então, ele é um falso profeta. Mas nem todo justo, ele vai ser um profeta necessariamente, porque a gente necessita de pessoas justas que não sejam profetas. E essas advertências, o Jesus, ele traz para o discípulo, para que os discípulos possam identificar as pessoas que chegam perto deles. Porque todo profeta deve obrigatoriamente ser justo, que também é o caso dos discípulos. Procurarem ser justos para serem grandes profetas. E o profeta, como função, ele cumpre um compromisso. E aí a gente fica se perguntando, né, como acreditar no profeta, que ele realmente está trazendo uma mensagem de Deus. Aí a gente volta para a questão 624, analisando não só as palavras, mas também as ações dessa pessoa, desse profeta, ou deste espírito, que ele pode estar desencarnado também, né? Na convivência com o profeta, então, ele deverá ser um homem de bem, ele deverá ser um homem justo. E voltando nessa questão de que nem todo homem justo ele é profeta,
a gente deve considerar que na humanidade todo o justo, toda pessoa, todo homem justo, ele é necessário. Tanto o que tem o dom da palavra, que é o profeta, quanto o que não tem. Porque cada um ele tem funções diferentes. É como elos numa corrente, né? Todos têm o seu papel. E Jesus ele fala especificamente para os discípulos, mas como a gente já viu nos outros versículos, essa mensagem ela é direcionada de maneira indireta para todos nós. Ou seja, essa mensagem ela é direcionada tanto para os discípulos quanto para a multidão. Pode falar, Éder, que depois eu dou continuidade. Importante, Cris, esse slide aqui, porque eu estou trazendo isso pela da mediunidade, tá? Do profeta como médium, né? Esse olhar que eu estou tendo aqui. Na condição de médium, né, de medianeiro. E é tão certo isso que está falando, está abordando, que tem uma questão, está no Consolador e também está no Livro dos Médiuns, que fala sobre aquela pessoa que tem uma faculdade de mediúnica como é assim, um pouco mais acentuada, e de repente ela pode ser bloqueada, ela pode ser interrompida, a sua atividade. Exatamente para que o médium se ajuste às condições morais, né? De repente ele tinha determinadas percepções e isso vai sendo levado para um caminho diferente do que é esperado para o homem ver bem, né? Para uso pessoal, enfim, para personalismo ou projeção, o que for, e nesse momento ela pode ser interrompida. Então é uma condição, né, que ela pode ser, sim, modificada, né? Então, como é importante isso que está falando, né, de ser justo, de obrigatoriamente ter um trabalho mediúnico exitoso, é necessariamente ser justo, procurar ser justo. Isso é coisa muito importante, isso tem que ficar gravado nos nossos corações nesse sábado de hoje. Éder, então, a minha próxima frase que eu tenho aqui, ela vai, de certa maneira, complementar, tu fez uma introdução do que a gente vai trabalhar a partir de agora, que é o seguinte, algumas pessoas, alguns espíritos, eles vão receber essa missão de ser profetas, mas muitos de nós vamos ser motivados simplesmente pelo, entre aspas, glamour de ser profeta, né? Eu vou buscar o que vai ser mais importante para mim, vai ser chamar atenção, ou aparecer, ou fazer, hoje em dia, em quarentena, ter um canal no YouTube para falar sobre isso e ter essa atenção do estar falando, de ser um profeta, do que realmente a palavra ou as mensagens que eu vou trazer. Então, isso é bastante importante, porque aqui a gente, mais uma vez, está separando o trigo e o joio. O Aloysio, ele dá um exemplo que eu acredito que é um exemplo que é bem forte, mas que se a gente parar para pensar, alguma vez a gente já observou algumas coisas nesse sentido, que tem muitas pessoas que se aproximam de outras, inclusive de maneira inconsciente, para se encher de conhecimento religioso. Ele dá o exemplo do conhecimento religioso, mas eu daria o exemplo de um conhecimento qualquer, de um conhecimento intelectual também, e que busca simplesmente ser cultuado pelo que fala, pela sua eloquência, né? Então, a mensagem que essa pessoa traz, ela vai ficar em segundo plano, e o que move ela é o profetizar, e não o auxílio que as palavras vão trazer, no nosso contexto aqui do espírita. E é claro que o resultado disso, ele vai ser benéfico, tanto para o que fala, quanto para o que recebe isso, mas ele vai ser raso. Essa pessoa que está buscando ser profeta, ele vai ter benefícios, mas ele não vai ter tantos benefícios quanto se ele buscasse ser realmente uma pessoa justa. Então, o estudo evangélico, ele vai trazer benefícios não aprofundados,
tanto para o que fala, quanto para o que recebe, primeiramente, essa mensagem. O que recebe, aí ele vai ter a possibilidade de, a partir disso, aprofundar, né? E sim, se tornar uma pessoa justa, ou buscar ser também um profeta. Mas deve-se prestar bastante atenção nos justos, porque eles têm uma sensibilidade mais aguçada, porque essas pessoas, eles não vão ficar simplesmente nessa mensagem recebida, eles vão buscar mais informações, eles vão buscar realmente um melhoramento, buscando, em definitivo, né, ser justo, e a partir dessa modificação e desse melhoramento de se tornar um homem de bem, aí talvez também sejam chamados em missão para serem profetas, mas não necessariamente. Aí, então, a gente pode pensar que quem busca ser profeta só vê profeta, que sim são justos, né? Mas ele só vê, ele tem um olhar mais estreito. Mas aquele que busca ser justo, ele vai ter uma visão mais aumentada, que ele vai procurar, ele vai ver os justos, vai procurar ser justos e talvez possa ser chamado a ser profeta. E os discípulos propriamente ditos, né, que receberam essa mensagem em primeira mão, assim, vão se deparar com diversos tipos de pessoas que vão se aproximar deles. Aqueles que estão sedentos da palavra de Deus, que querem saber mais e por isso querem procurar ser pessoas justas, mas aqueles que também querem talvez uma autopromoção, simplesmente também, entre aspas, porque não é uma coisa fácil, né, por ser profetas. Então, também uma das coisas que Jesus deveria querer transmitir para os discípulos era o estar atento para o tipo da pessoa, para a intenção das pessoas que se aproximavam deles. Então, o profeta, em primeiro lugar, ele precisa cuidar para ser justo. Mas, muitas vezes, a sua conduta vai denunciar a sua falsidade. E a multidão que vai estar em volta dele vai notar isso. O seu comportamento não vai ser um comportamento de homem de bem. Se a gente pensar agora no João de Deus, né? O comportamento dele acabou com ele, né? Ele acabou com si próprio. Então, e se tivessem estudado a vida dele pregressa, né, Cris, teriam visto que não era justo, né? Sim, teriam visto que não era justo. Então, também é um sinal de alerta para que a gente... queriam ver só o profeta, né? Exatamente, para que a gente não esteja procurando respostas prontas, para que a gente não esteja procurando, sei lá, pessoas que chegam com milagres, com teorias milagrosas e esquecendo que o que é necessário é que a gente olhe para dentro e se melhore a cada um, né? Então, aquele que busca ser justo, ele acaba se melhorando mais rápido do que aquele que busca ser profeta, porque o seu conhecimento ele vai ser muito mais aprofundado, e aí ele vai ter condição de ter um melhoramento efetivo muito maior. E os justos, eles vão se tornar grandes profetas, por mais que os profetas não tão justos, se eu posso dizer isso, eles vão ser profetas medíocres, papagaios, vão repetir o que outros disseram. E também o Aloysio comenta que é fácil a gente observar a quantidade de gente que se aproxima dos nossos profetas agora da contemporaneidade, né? Haroldo, Aloysio mesmo, Divaldo, Chico, que se aproximavam deles e repetem o que eles falavam e não interiorizam isso. Então, assim, a experiência está em apreender o que é positivo, que nesses, acho que quase 100% é positivo, né, da vivência e das palavras deles, e não buscar se tornar um profeta, e sim buscar com isso se tornar um homem justo e realmente ter um verdadeiro crescimento a partir disso, né? Porque se a gente for ver, sempre tem
quem idolatra, e a questão não é o idolatrar, é o aprender e seguir o fluxo, né? Manter esse conhecimento em movimento, não deixar ele parar. Continuando, então, a gente vai tratar do capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele fala, o título do capítulo é Estudando a Mediunidade. Aí, então, nesse capítulo, o Albério é o que eu trouxe aqui a fala dele, que ele está fazendo uma palestra e o André Luiz está assistindo. Eu vou falar sobre esse capítulo, a gente vai se deter em algumas palavrinhas aqui, e depois eu vou pedir ajuda para o universitário aqui do meu lado. Então, o que o Albério diz? Segundo é fácil de concluir, todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar. Então, o que a gente, nessa primeira frase, a gente pode entender? Que cada um tem uma frequência que é única de vibração. E que nós somos reconhecidos pelo nosso nível da nossa vibração. Que nenhum tem vibração igual à do outro. Essas vibrações, elas podem se afinar, elas podem combinar, mas não são iguais. Dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, uma vez que, fluindo da mente, é ele que condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si. Então, é o que o Éder tinha comentado da questão dessas mensagens, da gente receber essa mensagem ser uma questão orgânica. Agora, nesse parágrafo. Examinando, pois, os valores anímicos como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontrem, ou seja, encarnados e desencarnados, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Então, porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora jaz submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, aqui, voltando na frase, quem é o agente e quem é o recipiente? Então, o agente é aquele que vai enviar a mensagem e o recipiente é o que vai receber a mensagem. Então, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades, ou seja, ela é limitada. E a inteligência emissora também é limitada aos limites e às interpretações que é capaz de produzir. Sim. Eu vou passar, então, a palavra para o Éder, e depois o Marco Antônio aqui vai dar algumas explicações, vai trazer algumas questões que a gente discutiu hoje no café da manhã. Não te apura, Cris. Nós temos aqui um material valiosíssimo, né? Se não der tempo hoje, continuamos, mas a gente vai ter que esmiuçar e trazer isso para a nossa realidade, né? Até como uma formação, né, mediúnica e de trabalho. É como se a gente estivesse fazendo aqui um remember, né, dos estudos que a gente fez aqui em casa durante 2 anos no sábado, né, para preparar para os trabalhos, né. É tão importante esse último slide que tu traz aí dos domínios da mediunidade, Cris, que lembra da importância da nossa vibração quando a gente vai para uma tarefa espírita, né. O porquê que a gente pede lá no Boa Nova que o trabalhador que está escalado para a quinta não chegue em cima da hora, né? Que ele chegue, ele vai lá para a salinha Emmanuel, vai participar da radiação, e mesmo lá na radiação, né, que são aquelas preces que a gente faz, envolvendo aquelas pessoas que foram listadas ali, que é um trabalho mediúnico muito importante, a pessoa ela tem que estar com a sua frequência vibratória, né, apaziguada, acalmada, né, até para poder fluir por nós, como vasos, né, o mais límpido que possa ser aquelas energias, os fluidos, né, que o mundo espiritual deposita através da nossa boa vontade. Então, é muito importante isso que tu está trazendo, Cris, para nos reativar em nós a lembrança e para a gente lembrar o quão limitado que somos,
mas, ao mesmo tempo, o quanto que é necessário a gente fazer um esforço, uma preparação prévia, né, para poder exercer a faculdade que o Cristo espera de nós. Por isso que o trabalho dentro de uma casa espírita, ele é um trabalho primeiramente e primorosamente espiritual, tendo como consequência a nossa mediação, a nossa intermediação, seja para qualquer que for a atividade que a gente vai fazer na casa espírita, qualquer que seja. Muito bem, então eu vou passar para o Marco agora para ele falar. Então, eu acredito que é bem importante a gente aprofundar algumas questões, então, do que a gente está falando. Então, ele vai falar, deixa eu pensar, estou procurando aqui a página, a nossa questão do Consolador, e aí, provavelmente, então, Éder, a gente não finalize hoje, porque eu acredito que tem bastante pano para manga, né? E eu gostaria que fosse, assim, como está sendo bem minucioso, porque é muito profundo e a gente não vai voltar, provavelmente, de novo nesse estudo tão cedo, né? Embora esse material fique guardado, armazenado como uma preciosidade para a gente voltar e estudar sempre que for preciso, mas eu acho muito importante, já que a gente está agora na pandemia, tendo esse retiro, né, digamos assim, para rever algumas questões, eu acho que é bem importante a gente fazer isso agora, né? Rever com profundidade, analisar com profundidade essas questões, porque estão intrinsecamente ligadas à nossa tarefa da Casa Espírita. Então, é uma oportunidade muito boa de a gente fazer isso de forma cautelosa, dentro do estudo que é proposto, né? Isso tudo que a gente está falando aqui está dentro do versículo, né? Versículo 41. E lembrando que o capítulo 10 é eu digo isso e ainda vou elaborar um material específico, né? Todo o capítulo 10 de Mateus devia estar colado na porta da Casa Espírita como orientação ao trabalhador, porque todo ele é um preparatório para a atividade espiritual, atividade mediúnica, atividade de trabalhador, porque ele faz recomendações, ele diz o que pode, o que não pode, ele nos previne, ele nos diz o que nós vamos sofrer, e agora ele finaliza com essa recepção, né, que é essa perícope. Vai lá, Marco. Uhum. Né, só dar uma complementada no que tu disse, é por isso que eu acredito que é bem importante a gente trazer esses estudos do Aloysio, né, e contextualizar com a nossa realidade, com o momento que a gente está vivendo, porque senão a gente não está realmente sugando essa mensagem do versículo, né? São mensagens que elas estão servindo para a gente desde quantos anos, né, décadas, e então a gente precisa trazer isso para o nosso cotidiano. Tá, agora passo para o Marco Antônio. Pessoal, só um comentário rapidinho, tá? Não vou tomar muito tempo também. A gente trabalhou algumas questões relacionadas a esse estudo aí no Consolador, né? Quando a gente viu a questão lá de intuição, de inspiração, né? E revelação também. Então, eu vou aqui também colocar aqueles slides. Esse material está no acervo ali da documentação na página do Boa Nova, nas questões 115 a 130, tá? Então, se alguém tiver interesse, pode ver ali do acervo mesmo. Não foi, né? Não apareceu aí, né, pessoal? Não. Tá, eu vou ter que atualizar a página aqui, só um pouquinho. Uhum. Aqui, pessoal, tem, nesse estudo, né, tem vários slides falando da questão da inspiração, né,
Mas, basicamente, né, tentando contextualizar com esse versículo, né, tem muito essa questão da vibração mesmo, né, ou seja, ali, né, falou entre a questão do emissor e do receptor, né, eles têm que estar sintonizados em termos de moral, não é? Mas tem também uma outra questão importante, né, é que uma revelação, né, como é uma revelação de um profeta, ela tem muito a ver também com o conhecimento prévio desse espírito que está recebendo essa revelação, né. Então, a gente vê muitas revelações que elas são por meio de parábolas, né, e de uma forma assim, dentro do conhecimento que aquele espírito encarnado tinha na época, não é? Então, a gente não teve revelações, sei lá, de tecnologias ou coisas assim detalhadas fora do que a pessoa sabia, né? A revelação ela era em torno de estátuas, coisas relacionadas com o que aquela pessoa tinha, né? Então tem muito a ver, o que eu queria trazer, né, é que tem muito a ver com, vamos dizer, o conhecimento prévio do médium que está recebendo a mensagem, a revelação, né? Então aí a gente pode também, vamos dizer, relacionar com a questão das duas asas, né, da nossa evolução, não é? Que é a questão moral da sintonia, né, entre esses espíritos que vão estar se conectando, e a questão intelectual, né, esse conhecimento prévio faz com que o receptor, né, ele consiga interpretar a mensagem que está chegando, né. Então, aqui, como a Cris falou, a gente conversou no café, não tive tempo de preparar nada, né, para esse estudo em si, mas se for continuar no próximo sábado, eu posso trazer alguma coisa um pouco mais organizada, né, a respeito desse tema, né. Mas aqui, né, por exemplo, no livro dos né, tem a questão de que o médium, ele é como um intérprete, né, para ele transmitir um pensamento que chega para ele, ele deve compreender, assimilar e, de alguma forma, traduzir com fidelidade, né. Então, há essa questão aí, né, da afinação moral e também desse conhecimento, né, do médium, que ele vai servir como intérprete dessa revelação, dessa mensagem, né. Aqui também, né, nas obras póstumas, né, fala, né, que a diferença entre mediunidade intuitiva e inspiração, né, também, que a primeira, muitas vezes, ela está restrita às questões da atualidade e pode se aplicar fora das capacidades intelectuais do médium, né. Então, tem a questão também aí que a gente estudou sobre intuição e inspiração, né. A intuição, ela pode estar fora, mas a inspiração, ela vem geralmente em cima do pré-conhecimento daquele médium, né? E acima ainda da inspiração e da intuição, nós temos a revelação, né? Que não tem aqui no slide, mas a revelação é justamente, vamos dizer, o que recebe o profeta em si, né? Que ele vem com uma missão, né? Que é justamente uma revelação profética para trazer, vamos dizer, uma mensagem de Deus, no caso, para o nosso melhoramento, né? Pode falar, Eva. Pode assumir que no princípio não tem muito mais. Eu só queria, Marco, te sugerir, como isso aqui é arroz e feijão para nós, eu queria que tu botasse um temperinho, né? Se tu puder nos preparar, Marco, para o próximo sábado,
para a gente poder olhar com mais atenção. No primeiro slide que tu colocou ali, fala da experiência, estímulo e inspiração, né? Elencar item por item desses, Marco, e a gente fazer uma análise mais detalhada, junto com a diferença entre inspiração, né? O que é inspiração, o que é médium, o que é pensamento que está por fora, né? Enfim, né? Eu acho que a gente podia utilizar esse elemento, já que tu te propôs aí a dar uma olhada com mais calma, a gente não correr, Marco, porque esses slides que tu está mostrando aí têm que serem estudados, estão dentro do versículo, sim, né? Porque nos diz respeito isso, para uma boa identificação do que é o justo, o que é o profeta, né, e o que cada um pode receber com isso. Eu acho que nós não podemos fugir de analisar de forma minuciosa. Eu deixo essa sugestão, se tu tiver disponibilidade para nós, de preparar junto aí para sábado que vem a gente fazer uma análise. Eu posso esse material mesmo aí. Trazer esse material, mas junto com a Cris aqui, daí ela pode apresentar para vocês baseado nesse material. Como está fazendo, inserido no trabalho dela. Tá? Uhum. Tá bem, então, retornando aqui, até que horas a gente vai, Éder? Eu acredito que a gente poderia, talvez, não sei até que horário. Mais não, eu pensei em tu abordar até as 10h30, Cris, e ali já para comentário. Tá bem, então tá, vai dar certinho. Então, a partir desse texto dos domínios da mediunidade e de algumas aclarações que o Marco trouxe, a gente pode entender que existe uma afinidade vibratória, né, necessária. Tem que atualizar. Não saiu, peraí. Então, como eu estava dizendo, existe necessariamente uma afinidade vibratória entre quem emite a mensagem, né, e quem vai receber a mensagem. E isso vai acontecer no mundo mental, né, é um diálogo vibratório entre, como ele chama aqui nesse parágrafo, entre o agente e o recipiente, né. Então, também aí a gente vai conseguir identificar o verdadeiro profeta, ou o grande profeta, né, pela sua frequência vibratória e não pela sua eloquência. Então, o próximo texto que eu trago é do livro Roteiro, a lição 26, Afinidade, que ele fala: princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Então, mais ou menos, ele está fazendo uma explicação do parágrafo que a gente viu anteriormente nos domínios da mediunidade. Conversações alimentam conversações, pensamentos ampliam pensamentos, demoramos-nos com quem se afina conosco. Ou seja, aqui está mostrando, ele está trazendo realmente a questão da combinação vibratória. Aqueles que nós combinamos, a gente quer ficar mais tempo junto. Então, falamos sempre, ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a quem nos ligamos. Então, ele traz bem explícito essa questão da vibratória, né? E nossa inspiração está afiliada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Então, algumas coisas também que a gente deve notar é que não necessariamente um grupo familiar ou um grupo de trabalho que a gente esteja afina vibratoriamente com a gente. Às vezes, a gente vem num núcleo mesmo de trabalho, qualquer coisa, para resolver ou para ajudar, ou seja como for. Mas não estar num núcleo não significa estar sintonizado com essa vibração. Éder, quer comentar? No anterior, Cris, poderia voltar um pouquinho ali? Sim. Ele voltou.
Isso. Demoramos com o que se afina conosco, né? Então, a dica é não ter demora, não ter detém, não ter retém naquilo que te faz mal. Então, a gente tem tendência a demorar, a perder muito tempo, às vezes uma encarnação inteira, né? Às vezes anos, né? Ou pode ser numa relação, pode ser num grupo de amigos, seja o que for, né? Não te demora naquilo que não te faz bem, né? Se te afina contigo e não te faz bem, tem que mudar o teu padrão vibratório, a tua frequência vibratória, os teus pensamentos, né? Então, se relações está me adoecendo e eu demoro para perceber, quando eu percebo, eu tenho que mudar esse padrão. Então, a gente não pode se demorar naquilo que não se afina com o propósito que a gente escolheu para a nossa vida. Mesmo que eu esteja naquele padrão vibratório momentâneo, né, eu tenho que sair daquilo, e às vezes eu preciso de um amigo para orientar, alguém dar uma cutucada, ou até mesmo, né, um puxão de orelha mais profundo, né? Na palestra que tu fez sobre o joio e o trigo, eu lembro dos defensivos agrícolas, né, que o Cristo utiliza, né, para separar o joio do trigo, ou para transubstanciar o joio em trigo, né, que são os defensivos, né, vinculados aos filtros amorosos, afeições novas, né, para que a gente não se demore naquilo que nos prejudique. É extraordinária essa mensagem do livro Roteiro aí. Certo. Então, lendo a última frasezinha. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando. A nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Que lindo isso, né? Então, gradativamente, nós vamos entrar em contato com os grandes gênios. Não é bem assim. Nós melhoraremos os nossos contatos na medida em que a gente consiga realmente, efetivamente, trabalhar e servir, aprender e amar. Então, isso não pode ser da boca para fora, ela tem que ser, a nossa modificação, ela precisa ser interior, leva muito tempo, e é preciso modificar muitas coisas, e talvez em momentos seja, inclusive, dolorosa. E aí, o que a gente pode tirar de conclusão disso? É que o homem de bem, ele vive a experiência de maneira integral. Então, ele vai, nessa experiência de maneira integral, ele vai se aproximar dos mentores, dos profetas, para buscar o seu melhoramento e daí conseguir realmente trabalhar e servir e aperfeiçoando, por se tornar cada vez mais, ou de maneira completa, um homem de bem, um homem justo. Então, também a gente precisa olhar para dentro e verificar quais são as nossas intenções, nos aproximando de pessoas que a gente admira, pessoas que a gente tem como nossos mentores, talvez profetas, especificamente nesse nosso contexto espírita, né? As nossas intenções são aprender com isso, interiorizar e nos tornarmos melhores cada vez, ou as nossas intenções são simplesmente nos aproximar para ter essa palavra, para repetir e ser lembrado pela repetição dessa palavra, né? Então, a gente precisa estar bem ciente também das nossas intuições e talvez alguns como médiums, do tipo de mensagem que a gente recebe. Eu acho que o Otávio até nem está mais aqui, mas que algum tempo atrás ele fez a pergunta para o Marco, acho que foi numa segunda-feira, né, com relação às mensagens que a gente recebe. Então, as mensagens que a gente recebe, ou quem nos manda essas mensagens, essas revelações, essas intuições, está na vibração muito parecida com a nossa. Então, buscar sempre melhorar, né, para poder, sim, se for o caso de ser um profeta, ser um grande profeta, porque antes de tudo, se é um homem de bem, um homem justo, né. E uma coisa que o Aloysio comentou, que eu acredito que é bem importante, é que não se estuda a doutrina espírita para ser escritor ou palestrante, né, mas que muitas vezes isso acontece. E agora eu vou dar uma opinião particular, né, muitas vezes a gente se depara com livros
que dizem a mesma coisa do que a gente tem nas obras básicas. É positivo na questão de que algumas vezes esmiuça e explica, mas outras vezes é simplesmente uma repetição. Então, a gente também tem que se preocupar com a fonte que a gente está buscando conhecimento, né? Que as obras básicas, na grande maioria das questões, elas vão sim trazer as respostas, e a partir disso a gente pode derivar para outras explicações, mas sempre que possível fazer a pesquisa a partir das obras básicas. E uma coisa que é bem importante a gente ressaltar é que para ser um homem de bem é preciso trabalhar e não causar prejuízo a ninguém, mesmo os que forem malfeitores, né? Então aí a gente volta lá naquela questão inicial, deixa eu ver qual é, 886, que fala que a caridade para Jesus, ela é a benevolência, a indulgência e o perdão, né? E com tudo isso, a gente pode concluir que a nossa recompensa, né, que o lado positivo, assim, mais alegre desse versículo, a recompensa, né, elas vão ser proporcionais às nossas intenções. Eu posso estar falando uma coisa bem linda e sorrindo por fora, mas por dentro eu estou rangendo os dentes. Então, qual é a minha verdadeira intenção? A pessoa pode estar achando bem lindo meu sorriso falso, mas dentro de mim não é isso que eu estou sentindo. Então, a gente tem que ficar também atento com essa lei da recompensa. E é engraçado porque eu escrevi duas frasezinhas aqui e que deu bem certinho para a gente fechar o nosso estudo de hoje, para dar continuidade na semana que vem, que é... eu quis ser engraçadinha, né? Então, assim, ó, o versículo, na verdade, ele quer dizer, quem planta, colhe, né? O que tu plantar, tu vai colher. E também o Marco falou hoje no café, é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Também é por aí. E tem outra que daí ela é mais negativa, mas quem semeia vento, colhe tempestade. Então, o que eu for colher é resultado do que eu plantei. Fica, então, para a próxima semana a gente entrar mais na questão da mediunidade, dessas frequências, que a gente vai trabalhar, eu e o Marco, para apresentar na semana que vem, então, tá? Passo a palavra de volta, então, para o Éder, e a gente finaliza o estudo. Certo, pessoal? Muito obrigada. Vai, Cris, passou voando esses minutos aí. E fantástico, né? Um estudo maravilhoso, como sempre, né? Incrível, né? Já estou ansioso que chegue sábado. Vou dormir bem cedo todos os dias para passar rápido. Muito obrigado aí, Cris, Marco, pela ajuda aí, né? Pela inspiração do café da manhã. Esse café da manhã aí, vocês estão servindo o que junto? Né? O que estão botando no café junto? Né? Porque o resultado foi bom. Né, Zé? Que maravilha. Beleza, vamos começar então fazendo o nosso comentário. Queria falar com a